O presidente Jair Bolsonaro desembarcou hoje na Suíça para a primeira viagem internacional desde que tomou posse. Amanhã ele abre o Fórum Econômico Mundial e quer mostrar ao mundo a nova agenda econômica brasileira. A bela e gelada Davos foi o lugar escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Diferentemente das outras delegações brasileiras que se hospedaram na capital Zurique, Bolsonaro preferiu ficar nos Alpes suíços, onde acontece o Fórum Econômico Mundial. Ele veio acompanhado dos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Sem a presença de chefes de Estado, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o francês Emmanuel Macron, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, Bolsonaro assume um protagonismo no evento. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai abrir o Fórum Econômico Mundial. Será a primeira vez que um presidente latino-americano terá papel de destaque na sessão inaugural. Logo na chegada ao hotel aqui em Davos, ele antecipou que o discurso será curto, com o objetivo de reconquistar a confiança dos investidores. Nós queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos e, em especial, a questão do agronegócio, que é muito importante para nós, é o nosso commodity mais caro. Queremos ampliar esse tipo de comércio e, para isso, estamos aqui para mostrar para eles que o Brasil mudou. Além da economia, a situação na Venezuela também deve dominar a agenda brasileira na primeira viagem internacional de Bolsonaro como presidente. Está com problemas, não é de hoje, e nós esperamos que rapidamente mude o governo da Venezuela. Hoje, antecipando o início do fórum, o FMI divulgou o relatório com a perspectiva do PIB global para 2019. O fundo elevou ligeiramente a expectativa para a economia do Brasil, subindo para 2,5%, 0,1 ponto percentual a mais que na última projeção. O Fórum Econômico Mundial vai reunir 65 chefes de Estado e cerca de 3 mil das mais ricas e poderosas pessoas do mundo. Aqui no Brasil, o presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, disse ao assumir o cargo que defende aumentar o tempo mínimo de serviço para os militares na reforma da Previdência. Primeiro general a assumir a presidência da República depois do regime militar, Hamilton Mourão recorreu a uma expressão do futebol para explicar que a substituição a Jair Bolsonaro deverá ser discreta e disse que só irá tocar a bola para os lados nos próximos dias. O presidente interino, que optou por despachar em um prédio anexo ao Palácio do Planalto, anunciou uma possível inclusão dos militares na reforma da Previdência. Ele defendeu o aumento do tempo mínimo de serviço para quem estiver na ativa, dos atuais 30 para 35 anos. Hamilton Mourão disse que a aposentadoria aos 44 anos de idade não é bem vista pela sociedade. Em tese é isso aí, com uma tabela aí para quem já está, no serviço, Tempo de transição. É um tempo de transição. O governo pretende levar ao Congresso o texto da reforma da Previdência em fevereiro. Mourão, que recebeu o embaixador da Tailândia, sugeriu ainda outra mudança: o recolhimento de contribuição nas pensões pagas às viúvas de militares. É um outro assunto que as forças têm pensado nisso aí. São mudanças que seriam positivas para o país. Hamilton Mourão fica interino na presidência da República até sexta-feira, quando Jair Bolsonaro retorna da viagem à Suíça. No domingo, Bolsonaro deve se internar em São Paulo e realizar exames pré-cirúrgicos para a retirada da bolsa de colostomia, prevista para segunda-feira. A recuperação deve durar até 10 dias, período em que o presidente irá despachar da capital paulista. Deve ficar um dia na UTI, aí logo depois ele já está em condições de despachar. O Ministério Público do Rio de Janeiro se manifestou hoje pela primeira vez sobre o caso que envolve o senador eleito Flávio Bolsonaro. Segundo os promotores, não há qualquer investigação criminal contra ele. Nas 400 páginas do relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, entregues ao Ministério Público do Rio de Janeiro, estão os nomes de 27 deputados estaduais e funcionários da Alerj. Os promotores analisam o dinheiro que os parlamentares e servidores movimentaram nos últimos anos. O fato de algumas movimentações financeiras serem atípicas
não significa, em hipótese alguma, que elas sejam ilícitas. Mas foram abertas investigações por improbidade administrativa. Existem investigações na área civil contra todos aqueles deputados estaduais citados no relatório do COAF. Eduardo Gussen negou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos parlamentares. Houve quebra do sigilo dos deputados? É óbvio que não. Se alguém cometeu alguma quebra de sigilo, alguma irregularidade, definitivamente não foi o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e sim o COAF, que, repito, encaminhou ao Ministério Público essa documentação espontaneamente. O Procurador-Geral de Justiça não comentou o procedimento em relação a Flávio Bolsonaro, que está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal, mas confirmou que os depósitos em dinheiro que aparecem em uma conta do senador eleito não fazem parte do relatório analisado pelo Ministério Público. O senador eleito Flávio Bolsonaro explicou em uma entrevista ao Domingo Espetacular que recebeu R$96 mil como pagamento da venda de um apartamento na zona sul do Rio. Quem comprou o imóvel foi o ex-jogador de vôlei Fábio Guerra. Agora, por que aparece dessa forma? Porque esse dinheiro, que é um dinheiro meu, era depositado na minha própria conta. E como tem que ser de 2 em 2 mil reais, porque o limite para você fazer o depósito no caixa eletrônico, naquele papelzinho, são 2 mil reais, foi feito dessa forma. Não tem mistério nenhum. Está tudo declarado, justificado no papel. Está declarado ao fisco, está declarado, né, na escritura. Se fosse algo de ilícito, você acha que eu vou botar na minha conta? Fábio Guerra confirmou por telefone a compra do apartamento de Flávio Bolsonaro. Valor da transação, R$2.400.000. O pagamento foi feito com a permuta de 2 imóveis, uma transferência bancária e cerca de R$100 mil parcelados e pagos em dinheiro vivo. O atleta afirma que toda a transação foi registrada em cartórios e os impostos foram recolhidos.